Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição de sábado. E olha só, a discussão em torno da proposta de anistia segue acirrada no Congresso Nacional. Alguns parlamentares acreditam, inclusive, que a oposição teria uma estratégia para aprovar a anistia ampla e que favoreça, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nenhum lado está totalmente satisfeito com o texto que está sendo elaborado pelo deputado federal Paulinho da Força do Solidariedade. Os governistas temem uma manobra política da oposição para conceder anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso porque, mesmo que o relator do texto não paute o perdão a Bolsonaro, a Câmara dos Deputados poderá alterar trechos específicos do texto e levar essa mudança a uma votação. Para a alteração ser validada, só é necessário que a maioria simples, ou seja, a mais que a metade dos deputados, votem para mudar o texto, o que não parece ser uma dificuldade para a oposição do governo Lula na casa. Outra preocupação dos governistas é a possibilidade do projeto de lei reduzir as penas para crimes contra a democracia e, com isso, enfraquecer o sistema de governo brasileiro. O crime de golpe de Estado tem pena de 4 a 12 anos e o de abolição violenta contra o Estado Democrático de Direito, de 4 a 8 anos. E pelos comentários no Congresso, o texto prevê que as penas diminuam para de 2 a 8 anos e de 2 a 6 anos. Já do lado da oposição, as críticas estão sendo duras e uma campanha de anistia ampla e restrita está sendo levantada nas redes sociais pelos filhos de Bolsonaro e aliados do ex-presidente. O deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, escreveu nas suas redes sociais: "Que patifaria! Querem transformar o PL da anistia em PL da dosimetria? Ainda falam que está de comum acordo com o Supremo para não afrontá-lo. Isso só pode ser brincadeira." Já o Centrão não vê um clima no Brasil para aprovar uma anistia ampla a Jair Bolsonaro e os condenados pela tentativa de golpe de Estado. E a PEC da blindagem aprovada nessa semana na Câmara continua causando polêmica, temendo desgaste. Inclusive, alguns deputados fizeram postagens se desculpando por votar a favor da proposta. Os deputados federais de partidos de oposição ao governo manifestaram arrependimento nas redes sociais após a votação da PEC da blindagem, aprovada pela Câmara por 344 votos a favor e 113 votos contra. A proposta dificulta a abertura de processos criminais e prisões contra parlamentares. A PEC também estende o foro privilegiado para presidentes nacionais e partidos, além de impedir que o Supremo Tribunal Federal autorize investigações sem o aval do Congresso. O projeto segue para o Senado e foi alvo de crítica nas redes sociais, sendo apelidado de PEC da bandidagem. Os deputados arrependidos do voto são, em sua maioria, da bancada do PT, União Brasil e PP. As justificativas variam entre pressões e articulações políticas internas. O deputado Pedro Campos, líder do PSB de Pernambuco, por exemplo, publicou um vídeo admitindo o erro, alegando votar a favor para evitar o avanço da anistia. A votação da PEC foi iniciada com essa discussão ainda em andamento. Por isso, como líder da bancada, ouvindo os parlamentares, decidimos votar pelo adiamento da discussão para ganhar tempo e também contra o voto secreto e contra o foro privilegiado para presidentes nacionais de partido. Nos demais pontos, a bancada votou dividida. Eu, junto com a maioria, votamos a favor. Numa tentativa de manter abertas pontes para que fosse derrubada a anistia e para a pauta do governo e a pauta do povo brasileiro avançasse aqui nessa casa. E pela forma como foi conduzida a manobra na PEC e a votação da anistia, eu estou entrando com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para que anule a votação e a manobra que foi feita para a volta do voto secreto. Outra parlamentar a se desculpar com os eleitores foi Silvie Alves, do União. A deputada disse que recebeu ameaças de pessoas influentes do Congresso para que votasse a favor do projeto. Eu vim aqui humildemente pedir desculpas aos meus eleitores. Eu cometi um erro gravíssimo na última terça-feira, durante a votação ali da PEC da blindagem. Eu fui contra tudo aquilo que eu defendo, tudo aquilo que eu acredito. Quem me conhece nesses 28 anos de televisão
sabe o quanto eu detesto bandido, o quanto eu luto para colocar vagabundo na cadeia. Mas eu segui ali o meu sentimento, a minha intuição e votei contra. Às 7 horas da noite eu tinha votado contra. E a partir desse momento eu comecei a receber muitas ligações de pessoas influentes do Congresso Nacional, se é que vocês me entendem. Já Tiago de Joaldo, do PP, afirmou que a Câmara precisa reconhecer o erro e que irá trabalhar junto a colegas para que o texto não passe no Senado. Como eu não tenho compromisso com o erro e nem dívidas com a justiça, reconheço que falhei, peço desculpas e trabalharei para corrigir, assumindo o dever de me somar a outros colegas que também escutaram as vozes das ruas para derrubar a PEC no Senado e questionar possíveis vícios de tramitação, sobretudo na votação do segundo turno da PEC. Que polêmica a gente está vendo aí, né? Então, para falar mais sobre esses assuntos de política que foram destaque e continuam sendo destaque no noticiário, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o doutor Caio Bartini, que é professor e advogado, nosso parceiro. Boa tarde, doutor. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. É sempre uma alegria recebê-lo no nosso jornal. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a você e todos os amigos da Rede TV. Doutor, a gente viu aí a enorme polêmica, inclusive parlamentares se retratando. Então eu queria sua análise, que é técnica, é jurídica, sobre essa PEC da blindagem. Kleber, a PEC da blindagem, né, assim chamada, que é a proposta de emenda constitucional número 3 de 2021, que é chamada tecnicamente de PEC das prerrogativas, essa PEC ela traz alterações profundas no regime de imunidade parlamentar no Brasil. A ideia central dessa PEC é condicionar a abertura de processos criminais contra deputados e senadores a uma autorização prévia do Congresso Nacional. Isso mediante uma votação secreta e dentro de um prazo estabelecido. Qual é o ponto sensível? Eu posso destacar a você e aos nossos ouvintes e telespectadores, internautas, 3 pontos. O primeiro que fala sobre a prisão dos parlamentares, um outro sobre medidas cautelares e, por fim, a questão do foro privilegiado ampliado. Na questão, Kleber, da prisão de parlamentares, de acordo com essa PEC, só poderia ocorrer em casos de flagrante de crimes inafiançáveis. E assim mesmo, ainda dependeria da análise e da votação do Congresso em 24 horas. No que diz respeito às medidas cautelares, vamos imaginar que o Supremo ele determine restrições contra parlamentares. Mas tais restrições somente caberiam quando o Legislativo pudesse decidir se as mantém ou as suspendem, com isso reforçando a autonomia política em face do Judiciário. E, por fim, a questão do foro privilegiado, o benefício seria estendido também aos presidentes nacionais de partidos políticos. Então é bem controversa. Correto. E, doutor, eu queria a sua análise sobre uma tese que vem sendo defendida por alguns juristas, que seria um efeito colateral muito perigoso causado por essa PEC, que seria estimular a entrada do crime organizado no Congresso, justamente para se beneficiar dessa proteção legal que você acabou de detalhar. Kleber, analisando o efeito dessa PEC, nós temos tanto efeitos sociais quanto efeitos políticos e também efeitos jurídicos. Eu vou me ater com você aqui e com os nossos ouvintes sobre a questão dos próprios efeitos sociais de maneira inaugural. É óbvio, até mesmo diante do que nós vimos acerca dos deputados que se manifestaram se desculpando pela votação de maneira favorável, isso tem um forte impacto social, porque toca diretamente em 2 elementos centrais da vida democrática, a questão da confiança nas instituições e da percepção de igualdade perante a lei. Então é óbvio que a percepção pública e o sentimento de impunidade
ele é muito manifesto. Para grande parte da população, a proposta ela transmite a ideia de que parlamentares eles buscam se blindar contra investigações e contra punições. Isso cria um sistema de privilégios que é incompatível com o próprio princípio republicano. Então isso reforça a sensação de impunidade e alimenta a descrença generalizada na política. Isso faz com que até mesmo se trate destas questões colocadas por você sobre a assunção de crimes organizados, ainda mais nos momentos que nós estamos vivendo de crise e escândalos de corrupção. E uma outra situação é a confiança nas instituições democráticas, né? A confiança institucional já é muito frágil no Brasil. E uma PEC como essa apresentada, ela pode ainda mais aprofundar a desconfiança tanto no legislativo, que é visto como autorreferente, quanto no judiciário, caso este fique de mãos atadas diante de crimes cometidos por parlamentares. Então essa tensão, ela vai alimentar discursos populistas de ambos os lados, seja os que acusam o Congresso de corporativismo, sejam os que criticam o Supremo pelo excesso de ativismo judicial. E alguns deputados, como a gente viu aí na própria reportagem, já acionaram o STF contra a PEC da blindagem. Você acredita que o Supremo deve derrubar essa medida? Hoje nós vivemos uma situação de muita tensão, Kleber, entre os poderes da República, principalmente em relação ao poder executivo, ao próprio poder legislativo e o próprio poder judiciário. Eu entendo que essa circunstância ela pode trazer, sim, questionamentos profundos sobre a coerência do sistema constitucional brasileiro, desses pilares que são estruturantes e, consequentemente, pode levar, sim, a uma discussão sobre a constitucionalidade dessa medida. Por quê? Porque a nossa Constituição de 88, ela adotou um modelo chamado de freios e contrapesos, que garante, por exemplo, ao judiciário o papel de fiscalizar atos de parlamentares, inclusive em matéria criminal. E a PEC, ao submeter medidas judiciais ao crivo do Congresso, ela enfraquece essa lógica e aproxima o sistema de uma forma de autotutela parlamentar, que é justamente contrária ao princípio republicano e ao Estado de Direito. Então é muito possível, né, que o Supremo Tribunal Federal, como ele já afirmou em diversos outros precedentes, uma vez que a imunidade parlamentar ela é relativa, bem provável que ao judicializar essa medida e levar a cabo a decisão do Supremo Tribunal Federal, essa PEC possa levar a uma discussão de constitucionalidade e, consequentemente, do seu enfrentamento perante a Suprema Corte. E, doutor, eu queria mudar também um pouquinho de assunto para falar do PL da anistia, que foi a outra reportagem que a gente mostrou, e a gente vê que o clima queria a sua avaliação. Há clima político e até amparo jurídico para a aprovação de uma anistia ampla, que é a grande pergunta que se faz hoje? Olha, Kleber, eu acho que da forma que se encontra, o mais provável é que o PL da anistia, se aprovado, não anistie todos os crimes, incluindo aí do ex-presidente Jair Bolsonaro, nem de maneira irrestrita. Provavelmente nós teremos uma combinação de redução de pena para alguns crimes ou de anistia parcial para determinados atos classificados como menos graves ou relacionados diretamente a manifestações políticas, sem atingir crimes contra o Estado Democrático de Direito, ou que o STF já localizou com dolo claro como a tentativa de golpe. Qualquer anistia que tente limpar completamente as condenações, principalmente relativas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, enfrentará uma forte oposição judicial e política.
Correto. Bom, nós acabamos de conversar com o doutor Caio Bartini, ele que é professor e advogado. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela participação, sempre ajuda muito no entendimento do nosso telespectador. Eu agradeço a você, Kleber, e a todos os nossos amigos da Rede TV. Um ótimo dia a todos. Grande abraço e ótimo fim de semana. Vamos mudar de assunto agora e olha só, hoje acontece o encontro do Ministério Mulheres que Vencem, aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, no centro de São Paulo. E o Ismael Nascimento está lá acompanhando tudo de perto e vai trazer para a gente informações agora. Boa tarde, Samuel. Ismael. Boa tarde, Kleber. Opa! Boa tarde a você que está na sintonia aí do plantão de sábado. O culto Mulheres que Vencem, Kleber, você que está acompanhando, está quase no seu final, né? Mas, como sempre, é um evento muito especial, com uma programação dedicada, pensada para cada uma delas, porque esse espaço, Kleber, é um espaço para elas se fortalecerem, se conectarem e buscarem a proteção de Jesus para vencer os desafios, porque é imensos desafios que elas enfrentam. Só para você ter uma ideia que está em casa, aumentou o número de feminicídio, falta oportunidade em cargos de importância para as mulheres e esse espaço fortalece elas para que elas possam buscar em Jesus proteção, força e com certeza sempre vencerem com Jesus. Eu vou conversar agora com uma irmã que está, a Kate aqui Ferreira, que vem lá de Suzano com a sua filha, que é muito importante vir cedo para cá com a família, né, para trazer essa referência espiritual que é Jesus. Mas, Kate, compartilha com a gente, qual a importância desse evento para você? Para mim é sempre uma grande oportunidade, né, da gente se conectar com o Senhor, ouvir a palavra do Senhor. Temos a pastora Thaís, que é uma mulher muito usada por Deus e que sempre traz uma mensagem inspirada por Ele, que toca o nosso coração e faz com que a gente saia daqui fortalecida, renovada e, como o nome desse encontro traz, transformada. Qual a importância de ter um espaço dedicado às mulheres? É de extrema importância, né, para que a gente consiga se fortalecer. E eu, sendo do Ministério, né, do Mulheres que Vencem, líder lá na região de Suzano, é importante para que a gente também se fortaleça para conseguir ajudar também as outras mulheres, ajudar na nossa intercessão, que é um pilar importante dentro desse ministério. Uma última pergunta, você vê com a sua filha, qual a importância também de trazer para cá a família, a sua filha desde cedo, para ter essa conexão também? Acho que é mostrar os valores, né, os valores de Cristo, os princípios de Cristo, que eu quero que ela siga, né, por toda a vida dela e que em nome de Jesus vai seguir. Kate, muito obrigado, que você e a sua filha retornem para casa seguras e com a proteção de Deus. Muito obrigado. Amém, muito obrigada. Então, Kleber, olha, e a programação foi muito especial. Iniciou com a palavra do missionário R.R. Soares, depois o pastor Jaime cantou e encantou aqui com as pessoas. Muito louvor, e a Thaís Benevente também fez uma pregação belíssima para as mulheres. Eu fico por aqui, Kleber, logo mais eu volto com outras informações. Olha, muito legal aí a participação do Ismael. Daqui a pouco a gente vai chamar ele de novo, que inclusive vai trazer uma palavra da pastora Thaís. Vamos mudar de assunto agora para falar que um estudo mostra que mais de 65 mil pessoas foram alvo, olha só, de ações de despejo lá no Rio de Janeiro. E as mulheres, como a gente viu aí, são a maioria. Vamos ver com o Anderson Nascimento. As mulheres, em especial as negras e mães solo, estão entre as mais afetadas pelas ações de despejo. A pesquisa da campanha Despejo Zero, apresentada na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, na Alerj, mostra um recorte de gênero entre cerca de 100 mil cidadãos fluminenses atingidos por essas ameaças de 2020 até agosto deste ano. O estudo revela que na capital e em municípios do Grande Rio, mais de 65 mil pessoas foram afetadas por ações de despejo. Delas, uma parcela significativa são mulheres que sofrem os maiores efeitos, principalmente as chefes de família, mulheres negras e moradoras de áreas periféricas. As ações de despejo envolvem tanto medidas legais judiciais quanto pressões extrajudiciais e grilagem, em um cenário de escassez de políticas habitacionais efetivas para as comunidades
mais vulneráveis. O relatório aponta que a falta de lazer, infraestrutura, moradias precárias, aluguéis abusivos e desigualdades raciais e de gênero agravam os impactos, deixando mulheres em situações de perda de acesso a direitos básicos e risco de morte. Segundo as autoras do estudo, as remoções ou ameaças de despejo afetam diretamente o bem-estar físico e psicológico das donas de casas, que acumulam responsabilidades com filhos, trabalhos domésticos e sobrecarga de custos. A apresentação recomenda a implementação urgente de políticas públicas com foco na moradia digna, com segurança jurídica, auxílio em alocação habitacional e meios de mediação para evitar o despejo. Olha, e para quem não sabe, hoje é o Dia Mundial da Limpeza. E para celebrar a data, a FIC, a Fundação Internacional de Comunicação, que é um braço da Igreja Internacional da Graça de Deus, realizou uma grande mobilização em vários estados. E aqui em São Paulo, a ação aconteceu na Avenida Paulista. E o nosso repórter, o Caio Veríssimo, acompanhou de perto. Vamos ver. São mais de 190 países que, além de colocar a mão na massa, também conscientizam as pessoas sobre a importância do cuidado com o meio ambiente. Aqui no Brasil, milhares de pessoas se mobilizam por várias cidades. E algumas fundações estão bem empenhadas neste trabalho. Lá no Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande, tem a Fumagros, Fundação Mato Grossense do Sul de Comunicação. Em Vitória, no Espírito Santo, quem atua por lá é a Fundação Espírito Sandenses de Comunicação. No Rio de Janeiro é a Fugraco e também a Tropical, Fundação Tropical de Radiodifusão Educativa. Já na Bahia, em Salvador, é a Fugrab, Fundação Graça da Bahia. Quem representou São Paulo foi a FIC, Fundação Internacional de Comunicação. Com cerca de 50 voluntários, eles andaram por grande parte da Avenida Paulista e seus vários cruzamentos, coletando todo tipo de lixo para reciclagem. Vive num país na qual é rico em tantas coisas, mas por outro lado as pessoas às vezes não pensam no que está fazendo. Está na correria do dia a dia, joga o lixo na rua, não estou pensando, não guardo o lixo dentro do carro, acaba jogando na rua pela janela. Mas é algo que de fato faz a gente repensar e de fato para melhorar o lugar que a gente vive, né? Importante lembrar que foram centenas de pontos de encontros por todo o Brasil, com muita gente engajada em fazer a diferença, seja na sua própria cidade ou bairro. A programação também inclui um concurso de fotografia, onde os participantes enviam suas fotos para o próprio site do Limpa Brasil, onde eles estão participando do evento. As fotos que ganharem vão poder participar de um mural no COP30, que acontece em novembro em Belém do Pará. Vamos dar um tempo nas notícias para voltar a falar sobre o encontro de hoje do Ministério Mulheres que Vencem, que acontece na Igreja Internacional da Graça de Deus aqui em São Paulo. Vamos falar novamente com o Ismael Nascimento, que está lá e agora vai falar um pouco para a gente sobre o tema dessa reunião, não é mesmo, Ismael? Isso mesmo, Kleber, mas antes, Kleber, só compartilhar com você de casa também, Kleber, que o evento acabou de finalizar o culto agora, que teve início às 11 horas da manhã. Logo mais eu compartilho com você que ainda hoje vai ter um próximo culto, para quem quiser estar presente, puder se fortalecer, buscar a palavra de Jesus, né? É muito importante, então o culto das 11 encerrou agora mesmo. E o tema desse culto especial, dedicado às mulheres que vencem, é transformadas, Kleber. Esse tema, por quê? Quem transforma as nossas vidas é Deus, é Jesus, e a nossa fé é conectada a Jesus e a Deus também. Isso é tudo para vencer os desafios. Eu conversei com a pastora Thaís Benevente e ela compartilhou com a gente a importância desse tema que foi estudado no dia de hoje. Vamos acompanhar. Olha, esse tema Transformadas, ele vem vem conscientizar as mulheres a importância de ser transformadas. Porque o que a gente vê quando a gente fala de pessoas de Jesus, a gente fala de pessoas transformadas, mas o que a gente mais tem visto são pessoas que professam a fé, pessoas que dizem ser de Jesus, mas que não permitiram essa transformação. Elas ainda não foram libertas. Então, o que está acontecendo? Por que ainda existem pessoas de Jesus que ainda carregam marcas, que ainda carregam o seu passado nas costas? O que está acontecendo com elas? Então, elas realmente precisam ser transformadas, o Espírito do Senhor vem com esse propósito, e quando uma mulher é transformada, ela descobre o propósito dela. Então,
por isso que muitas ainda estão perdidas, sem propósito, desconectas com as coisas de Deus, e tudo isso a gente traz na mensagem de hoje. Ok. Isso mesmo, acabamos de acompanhar a palavra da Thaís Benevente, líder do MQV, Mulheres que Vencem. E uma das passagens que ela estudou hoje foi do profeta Isaías, capítulo 60, versículo 18, que é uma promessa de que haverá um futuro melhor, que Deus garante que haverá um dia de paz, de harmonia, e para isso nós precisamos trabalhar. E esse culto prepara as mulheres para isso, também cada um de nós, para vencer sempre com Jesus. Kleber, com você. Legal, evento maravilhoso, e daqui a pouco a gente volta, porque o Ismael vai trazer um recado muito especial daqui a pouco. Agora a gente vai falar de esportes aqui no Plantão de Sábado. E quem traz as informações pra gente é o Bruno Buenos Aires. Boa tarde, Bruno. Vamos começar falando de um clássico que acontece nesse domingo e que promete ser um jogão, não é mesmo, Bruno? Isso aí, Kleber. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. Santos e São Paulo duelam com objetivos diferentes. O Peixe com foco total em fugir do rebaixamento, enquanto o Tricolor deixa o Brasileirão um pouco de lado e pensa no confronto da Libertadores no próximo meio de semana. Neste domingo, Santos e São Paulo se enfrentam na Vila Belmiro às 20h30 pelo Campeonato Brasileiro. O Peixe conseguiu um empate heróico com 1 a menos na última rodada diante do Atlético Mineiro na Arena MRV. De pênalti, Tiquinho Soares marcou o gol de empate. No Brasileirão, o Tricolor venceu o Botafogo no último fim de semana por 1 a 0, jogando no Morumbis. Porém, foi derrotado no meio de semana para a LDU pelo jogo de ida das Libertadores. Com essa derrota, o técnico Hernan Crespo deve poupar alguns titulares no Sansão. Entretanto, o comandante pode ter retornos importantes neste domingo. O meia Oscar, afastado desde abril por uma lesão nas vértebras, já treina em campo e será reavaliado no último treino deste sábado. A expectativa é que o atleta jogue por pelo menos 30 minutos, para pegar ritmo para o duelo da Libertadores no meio da semana. Do outro lado, o técnico Vojvoda também terá problemas para escalar a equipe. Neymar deixou o treino na última quarta-feira com dores e, após exames, teve uma lesão constatada na coxa. O prazo é de pelo menos um mês fora dos gramados. Com isso, Roleiser pode ganhar a vaga de titular do camisa 10. O argentino esteve de fora do último duelo contra o Galo, por estar cumprindo suspensão. As duas equipes já se enfrentaram 2 vezes no ano. Uma vez no Campeonato Paulista, quando o Santos saiu com a vitória de virada por 3 a 1 na Vila Belmiro. E a outra pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, quando o Tricolor venceu por 2 a 1 jogando no Morumbis. E além desse clássico, também teremos outros jogos. Então vamos dar uma olhada na tabela. A rodada começa hoje à tarde, às 16 horas, com o Vitória recebendo o Fluminense no Barradão, em Salvador. Mais tarde, às 18h30, o Botafogo encara o Atlético Mineiro no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. No mesmo horário, o Ceará enfrenta o Bahia na Arena Castelão, em Fortaleza. E fechando os confrontos deste sábado, às 21 horas, o Palmeiras recebe o Fortaleza no Allianz Parque, em São Paulo. Já no domingo, às 16 horas, a sensação do campeonato Mirassol recebe o Juventude no estádio Campos Maia, no interior paulista. Um pouco mais tarde, às 17h30, um grande clássico. Flamengo e Vasco medem forças no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. No mesmo horário, outro clássico, mas gaúcho. A dupla Grenal vai se encontrar no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. E ainda às 17h30, o Sport vai receber o Corinthians na Ilha do Retiro, em Recife. Mais tarde, às 20h30, um clássico paulista. O Santos vai receber o São Paulo na Vila Belmiro, em Santos. E fechando a rodada no mesmo horário, o Cruzeiro vai receber o RB Bragantino no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Grandes jogos que com certeza estaremos de olho em cada um deles, não é mesmo, Cleber? Olha, grandes jogos, essa rodada vai ser especial, com certeza. Por isso, eu queria aí uma pequena análise e um palpite seu. Começando pelo clássico paulista, o Sansão. Olha, o São Paulo foi derrotado no meio de semana e vai vir com o time reserva, enquanto o Santos, por mais que tenha alguns
alguns jogadores no departamento médico acreditam numa vitória do Peixe. Então eu vou aí com 1-0 Santos. Então, de São Paulo, vamos para o Rio de Janeiro, com o clássico Flamengo e Vasco. Qual que é a sua análise e a sua opinião? Olha, o Flamengo é a mesma coisa de São Paulo, vai ter jogo da Libertadores no meio de semana e vai poupar, mas ainda acredito numa vitória do Flamengo, que tem um time reserva também ótimo, então vou aí 2-1 para o Flamengo no Maracanã. E eu deixei por último o clássico gaúcho, porque pode ser considerado até o clássico da crise, não é, Bruno? Os dois times não vêm muito bem, já é uma rivalidade muito forte lá no Sul e então a expectativa e a projeção é de muita tensão nesse jogo, né? Qual que é o seu palpite? Com certeza. Um dos técnicos até pode cair, né, com uma derrota, quem sabe, mas acredito que o Internacional jogando em casa vem também de uma sequência um pouco melhor que a do Grêmio, então eu vou de 2-1 também para o Internacional lá no Beira-Rio, Kleber. Tá certo, Bruno. Muito obrigado aí pela sua participação e vamos ficar de olho aí nesses grandes jogos. Na segunda a gente volta na nossa programação aí, dando todos os resultados do esporte. Obrigado, Bruno, pela participação. Tá, então a participação do Bruno, que falou do esporte. Vamos mudar de assunto agora para trazer as notícias internacionais. Olha só, um cyberataque contra o sistema de check-in e também de embarque de passageiros provocou atrasos e até cancelamentos em importantes aeroportos da Europa neste sábado. Entre os terminais atingidos estão os de Londres, Bruxelas e Berlim. O provedor atingido é da empresa Collins Aerospace, subsidiária da American ATX Corp, que oferece tecnologia usada por companhias aéreas em diversos aeroportos do mundo para autoatendimento, emissão de cartões de embarque e despacho de bagagens. A empresa diz que, apesar do ataque de grandes proporções, ele foi limitado. O impacto afetou o check-in eletrônico de clientes e despacho de bagagem. O aeroporto de Heathrow, em Londres, o mais movimentado da Europa, informou que seus sistemas de check-in e embarque fornecidos pela Collins Aerospace foram afetados por um problema técnico que pode causar atrasos para os passageiros que embarcam. Em Berlim, capital da Alemanha, as autoridades também confirmaram que o provedor de sistemas de atendimento a passageiros foi alvo de ataque e que conexões foram cortadas para proteger a operação. Já no aeroporto de Bruxelas, capital da Bélgica, o ataque ocorreu na noite de sexta-feira e derrubou sistemas automáticos, obrigando o uso de procedimentos manuais para check-in e embarque. Em nota, informaram que pelo menos 10 voos foram cancelados e outros 17 sofreram atrasos de mais de uma hora. Apesar da dimensão, o impacto não aconteceu em todos os aeroportos da Europa. Frankfurt, o maior aeroporto da Alemanha, e Zurique, na Suíça, não foram afetados. Os aeroportos da região de Paris também relataram operação normal. As administrações dos terminais afetados recomendaram que os passageiros confiram o status dos voos antes de seguir para o aeroporto. O ataque ocorre um dia depois do aeroporto da segunda maior cidade da Rússia, São Petersburgo, anunciar que o seu site havia sido hackeado. E antes de encerrar, claro, nós vamos voltar a falar, com o Ismael Nascimento, que está lá na Igreja Internacional da Graça de Deus, acompanhando esse belo encontro do Ministério Mulheres que Vencem. E à tarde nós vamos ter mais uma reunião. Ainda, você que nos assiste aí, ainda dá para participar hoje, não é mesmo, Ismael? Isso mesmo, Kleber. Agora tem um recado todo especial da irmã Madalena Soares, esposa do R.E. Soares, e ela deixa um recado todo especial para você, mulher, que quer vencer com Jesus. Eu acredito que a transformação de uma mulher vem no momento que ela se conscientiza que ela precisa da salvação, do perdão e da cura. Primeiro, da salvação, pelo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário por nós. A transformação se dá quando vem do coração, vem da alma, vem do espírito, e que Deus muda, transforma, modifica. Quando ela abre o coração, é transformada, é mudada, e ela faz com que o Espírito Santo entra nela e muda o seu caráter, a sua personalidade, a sua sensibilidade ao Espírito de Deus, a comunhão com os irmãos, com o povo em si, com todos.
Deus, com a família, com os amigos, com as pessoas que você trabalha, que convive. Toda mulher, seja esposa de pastor ou não, ela precisa de um encontro com Deus muito forte, muito profundo, que esteja alicerçado numa palavra que vem do alto, que vem sobre a vida de cada uma delas. Isso é transformação. Acompanhamos as belíssimas palavras da irmã Madalena Soares, esposa do missionário R.S. Soares, dedicada a você, mulher, que quer vencer com Jesus. O próximo encontro de hoje é às 16 horas. Dá tempo de você se organizar, se programar. Está aqui perto aqui do centro de São Paulo, aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, na Avenida São João, 791, centro de São Paulo. Uma oportunidade para vencer com Jesus e buscar a proteção dele. Kleber, fico por aqui. Um forte abraço ao coração. Excelente sábado para você e um forte abraço. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho aí, Ismael, e eu reforço o convite feito pelo Ismael. Você que é mulher, nos acompanha, mora em São Paulo, não perca essa oportunidade. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado em nossa programação e até mais.